Bom dia! Tô aqui para a gente fazer mais um oráculo, para a gente poder trazer reflexão e pensar acerca dos assuntos ligados ao feminino, ao sagrado feminino e tentar aplicar essas questões no nosso dia a dia, né? E algumas, assim, depende de você ser homem ou mulher, né? O negócio é trazer reflexão. Então, vamos lá, vamos ver o que vai sair hoje. Vamos ver o que vem. O grito. Vamos pensar o que a gente pode falar sobre essa questão do grito. Como é que a gente pode pensar esse tema para a nossa vida e tentar aplicar isso de forma positiva e trazer reflexão. Desculpa se tiver algum barulho aí, tá em movimento aqui hoje. A rua tá em movimento, tudo barulho, tá? Vou tentar me concentrar aqui, você aí também. Como sempre, eu começo lendo o poema que ela propõe, né? E depois a gente abre o assunto. O grito. Um grito dentro do meu peito. Um grito dentro do meu peito. Trovão, relâmpago, coração e tambor. Ressoam e me surpreendem. Um turbilhão de palavras que escapam. Um turbilhão de mim mesmo. Esse grito, ele quer sair, respirar e aspirar as nuvens. Esse grito, ele quer dizer, redizer, expressar, uivar. Esse grito, ele empurra como uma criança que vai nascer. Esse grito, ele quer tocar a terra. Esse grito quer dizer o nome de Deus. Ele parece um corvo, um pássaro debaixo da grade, um cão na lua cheia. Precisar, suspirar, lágrimas, enfim, respirar. Deixe-me morder a vida. Eu não me importo com o que dizem. O que dizem é bom. Um grito no meu peito. Um grito, sua força, correndo da minha garganta, saindo de meu ventre, entrando no antro, covil, reentrando e saindo, entrega de mim. Eu o tenho, tive que engolir, prender a minha palavra. O grito se tornou evidência. O grito não é mais uma transparência. O grito é meu animal. Um grito dentro do meu peito, minha gaiola que sobe, meu tórax que se quebra, meu coração que sobe. É isso. Então vamos pensar o que pode ser o grito. Essa carta fala dos pensamentos trágicos e conflitos e angústias que afligem todos nós. De tudo aquilo que a gente suporta, que a gente guarda, de tudo aquilo que nos consome, de tudo aquilo que não é colocado, que não é dito, que não é ouvido. E que em algum momento se torna o grito ou o desejo do grito, que pode explodir ou se tornar silêncio, que a gente às vezes desloca para os lugares errados, para as pessoas erradas, que a gente transforma em doença, que a gente se deixa consumir, que às vezes eles aparecem, transbordam, vamos dizer assim, nos piores momentos, em situações onde de fato não tem referência ligada diretamente a esse grito, né, esse desejo do grito, mas que
sabe, a gota d'água para algumas situações, é aquilo tudo que estava lá guardado, tudo que estava lá preso no suspiro, preso na palavra, perdido, acaba vindo à tona. E a gente despeja, às vezes, de formas horríveis nos lugares errados. E a primeira pergunta sobre a gente pensar o grito é: o que é o grito para você? O que é o grito? O que que um grito quer dizer? O que ele representa? O que ele te diz? O que é um grito? Quando você vê alguém gritando, como você vê isso? Como você encara o grito, o seu e o do outro? O que é o grito? O grito ele pode vir de muitas maneiras, com muitas intenções, com muitos tons, e ele pode também não vir. E é o que mais me assusta. É a ideia do grito que fica preso, né? Daquilo que fica no lugar do emudecimento, da inexistência, mesmo que ele exista, da não permissão, do grito que não pode existir. Enfim, você já se deparou com aquele momento onde o grito ele é necessário, mas ele não sai? Você já teve um pesadelo assim, que você precisa gritar, berrar, pedir ajuda, socorro, qualquer coisa, aí o grito não sai? Eu acho que esse grito que não sai é o pior. Esse grito que fica aprisionado na garganta, da voz que desaparece, você trava e ele não sai. Já tive pesadelo assim. Eu acho horrível. E é engraçado porque é um dos maiores temores, eu acho, assim, pra mim, essa ideia de que, sei lá, eu tô numa situação e que eu preciso pedir ajuda, sei lá, num assalto, ou tá pegando fogo, ou alguém entrou na minha casa, essas coisas assim, e você vai gritar aí, não sai. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu nunca precisei passar uma situação assim de fato, né? As situações que eu estive, eu consegui me colocar e tudo, mas eu acho que eu nunca passei nada tão horrorizante, né? Porque nem um terror, é um horror. E a palavra não sair, imagina. E você? Já pensou nisso? A gente também pode pensar, uma coisa que eu lembrei agora, que nas artes marciais, assim, que nas artes marciais sempre tem um grito, né? Quando faz um movimento, ele vem com uma força, mas ele também vem com um som que é gutural, né? Um som que vem das tripas, das vísceras, assim, vem, né? E eu lembro de um curso que teve quando eu tinha lá no meu espaço em São Paulo, e que a gente precisava fazer um trabalho de força e de proteção, de a trabalhar a nossa guerreira, e eu precisava gritar e fazer um movimento com o braço. E tinha uma pessoa que não conseguia gritar. E o grito ele também tem a ver com uma permissão, né? Enfim, tô pensando nisso agora, mas aí eu já pulei. Voltando às artes marciais, né? O grito, ele vem com um potencial, com uma força, com uma energia. E quando você grita, se você experimentar e tentar, pelo menos em casa, você vai observar que ele vai ressoar no seu terceiro chakra. Tem uma contração muscular que acontece, uma concentração de energia nesse ponto. Quando faz, vai tudo para cá. Imagina o potencial de um grito. Então, o grito, ele tanto ajuda na expressão da força, né, em ampliar a força, porque ele concentra essa energia, ele canaliza essa energia, como ele também afeta o oponente. Pois é, porque quem aguenta um grito, né? E se esse grito ele vier com todo o potencial, intenção e energia, dependendo do que você coloca nele, ele vai ser aterrorizante, né? Vai dar medo mesmo. Então,
O grito, ele vai atuar aí no seu terceiro chakra, ele vai concentrar uma força, uma potência, e ele vai vir com essa potência explodindo. Então, o grito ele pode ser uma coisa muito energética, né? Mas aí eu lembro do grito, eu lembro do riso, né? Que são opostos complementares, né? Se você de fato não ri, você vai ter vontade de gritar. Aí eu lembrei lá daquele desenho lá dos monstros S.A., né? Que para eles gerarem energia, eles precisam do grito das crianças. Olha, acabei de lembrar disso. Precisa dos gritos das crianças para poder gerar energia, para poder fazer o mundo deles funcionar. Aí depois eles descobrem que o riso faz com o melhor efeito o mesmo resultado. Olha, achei um paralelo aí e indico o desenho para a gente pensar no potencial do grito e fazer novos paralelos para a gente pensar em transformar aquilo que seria o grito em potencial para a gente rir e ser feliz na vida. Fica aí um pensamento paralelo de coisas que eu associo, né? Mas o grito ele tem um potencial muito grande de energia e ele quer dizer muita coisa. Então, o grito também me faz lembrar uma história acerca da rainha dos Essenos, né? A Boudica, que eu adoro esse personagem, que tem uma passagem na história que os romanos descreveram, que diz que quando ela vinha liderando os essenos e as outras tribos para a guerra, elas gritavam tão enlouquecidamente, urravam, também tocavam tambores, né? E vinham com aquilo tudo que eles descrevem a cena com um verdadeiro horror, assim, com medo das mulheres enlouquecidas, com esse povo, com essa tribo gritando loucamente e do quanto isso gerou terror. Então, o grito também tem esse potencial de afetar o nosso inimigo, de gerar um efeito no outro, né? E ao mesmo tempo, a gente quando vai pra rua brigar por algum direito, a gente também grita, né? A gente também quer fazer a nossa voz ser ouvida, né? Através do grito, a gente se coloca de algum modo. Eu entendo que a gente não precisa gritar o tempo todo, mas o grito ele também precisa ser reconhecido enquanto potencial, né? Porque o grito ele é energia, né? Ele é uma expressão. A grande questão é saber usar e quando usar e se apropriar dele, porque tem gente que nem se permite gritar. E aí eu te pergunto, né? Como é que anda o seu grito? Cadê o seu grito? Ele existe? Você já usou ele alguma vez? Eu adoro uma música do Vive la Fête, que ela grita horrores. E eu falo que quando eu escuto, eu me permito a gritar junto, né? Tenho pena de quem tá perto ouvindo, porque eu grito e dou risada. Eu acho que eu só escuto a música para poder gritar. E eu lembro quando ela tocava nos lugares que eu ia dançar, e tinha umas amigas também que gostavam, a gente chorava de rir e dar risada e gritar junto. Porque ela grita horrores, eu não lembro o nome da música agora. Sei que a banda é Vive la Fête. E tem essa música que ela grita, grita no meio da música e no final da música. É libertador poder ir junto com ela. E diante disso eu te pergunto, qual foi a última vez que você gritou? Qual foi o motivo que te fez gritar? O motivo que te fez gritar era o real motivo do desejo, do grito? Porque isso é uma coisa para se pensar, né? Porque às vezes aquilo ali só foi a gotinha d'água. A raiz do seu grito, do seu desespero, da sua angústia, da sua dor, da sua frustração, do seu cansaço, da sua sobrecarga é outra às vezes. Mas saiu ali. Tem que pensar. Por que saiu ali? E se não saiu? Por que não saiu? Por que a gente não grita? Você teve vontade e não gritou? Qual foi a última vez que essa vontade apareceu? Porque o grito, ele além de trabalhar as nossas emoções e, né, de expressar, de colocar isso para fora, ele também gera um alarde nos outros que escutam, né? O grito, ele também é um gatilho, né? Quando eu vejo uma pessoa gritar, primeiro me irrita. Depois eu fico tentando entender que subjaz aquele grito, né? Porque tem um desespero ali, né? Até mesmo uma mãe, quando grita com uma criança,
Não é porque ela é horrível, gente. Às vezes ela, sei lá, cansada, tá no mau dia. A gente é muito cruel, às vezes, de interpretar tudo a ferro e fogo, né? Tem algo ali por trás também. Tem outras questões que levaram àquilo, né? A gente não pode pensar tão no raso as coisas. Cada um de nós é único e cada um vai gritar, sei lá, por algum motivo específico, né? Mas é bom a gente pensar o grito como o gatilho, né? Como uma denúncia de um desespero, do nosso desespero, do desespero do outro, sei lá, por que a gente grita, né? Porque um grito, ele nunca passa desapercebido. Você pode estar ouvindo milhões de coisas, se houver um grito, você vai se atentar ao grito. Então tem algo aí de uma energia, de uma força imensa num grito. Então, o grito ele pode ser algo extremamente libertador, mas a gente pode pensar o que leva a gente a gritar. O que te leva ao grito? O que leva uma pessoa a gritar? Muitas vezes a gente grita para poder ser ouvida, mas ao mesmo tempo isso só indica o quanto a gente está afastada, né? A gente pode pensar nessa alegoria de duas pessoas que estão muito distantes, a gente precisa gritar para poder se comunicar, mas ao mesmo tempo a gente às vezes está gritando ou falando alto com pessoas muito próximas, né? E isso só diz do nosso distanciamento dessas pessoas, né? Do quanto algo ali nessa relação se perdeu. Porque quando a gente está afinado com uma pessoa, em sintonia, sei lá, apaixonado, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente está inteiro naquilo, basta um olhar, né, para dizer muita coisa. Porque a comunicação se acontece com muita facilidade, né? E ela não precisa do grito, né? Então, o que leva o grito surgir é uma relação. Porque ele vira uma denúncia desse afastamento, né? Desse distanciamento dos corações, onde a relação, a troca se perdeu. Então é interessante a gente pensar em que momento a gente se perdeu desse outro, que a gente precisa ficar gritando para suscitar algo, para ser ouvido, né? E às vezes a gente grita coisas ofensivas, inclusive, que é para afetar, porque o grito por si só já não tá funcionando, né? E a gente pode pensar esse grito na sombra mesmo, né? Do que quando o outro não nos nota, quando o outro não nos corresponde, a gente ofende, a gente xinga, a gente grita horrores, né? A gente usa essa energia do grito, esse potencial energético dele para uma coisa horrível e que só diz da nossa própria pequenez. Então, que uso você tem feito do seu grito, do potencial do seu grito? O que aconteceu que a gente se afastou das pessoas e a gente precisa gritar com elas, né? O que nos faz gritar? O que faz o outro gritar com a gente? Qual foi a última vez que gritaram com você? E em que situação esse grito aconteceu? Em que situação alguém manifestou desespero para você? Alguém pediu para ser olhado? Ou alguém na sombra gritou com você do lugar da insatisfação e da dor pessoal? Contudo, eu ainda acho que pior é o grito emudecido, né? Que vem ser calado, o grito que não acontece. O grito que ela inclusive fala muito no poema, né? Esse grito que tá no peito e que tenta correr pela garganta, mas que não sai, né? Então, esse grito que cai no silêncio, eu acho ele ainda muito pior. Quando o silêncio esconde o grito. Imagina, lembra alguma situação onde você quis gritar e a sensação brutal que é esse silêncio,
onde a gente perde a voz, onde a gente não consegue nem pedir ajuda, onde o sofrimento é tamanho que a gente se perde no silêncio. E aí eu retomo essa questão, né, do terror e do horror, porque o horror é aquilo que vai ser inexplicável, ele é tão grandioso que ele paralisa, ele é indizível, né? Ele não tem voz, as palavras faltam, né? E mesmo o que é dito não cobre o todo, né? Diante de situações catastróficas, diante de coisas assim absurdas, né? A perda de um filho, um acidente ecológico enorme, coisas que são assim inomináveis, que impactam o sujeito, que impactam os seres humanos e a voz some. E às vezes nem as lágrimas aparecem, porque o impacto é tão grande que nós somos tomados pelo silêncio e esse grito fica aprisionado dentro de nós. O grito, ele também é a nossa primeira expressão no mundo, né? Porque a gente já nasce gritando. A gente grita para se colocar, a gente grita a dor da separação da mãe, a gente grita esse romper, né? De sair desse aconchego para adentrar o mundo, é brutal, né? E o nascimento é uma coisa muito doida, eu não lembro muito do meu, mas enfim, né? Não deve ser uma coisa simples. E a gente já nasce gritando. Você perguntou? Essa questão do grito, quando a gente nasce, quando o bebê nasce, que não é um choro, né? É um grito. Ali cabe o mundo. Então a gente nasce gritando, se colocando, a gente nasce gritando a dor dessa separação, mas conforme a gente vai envelhecendo, crescendo, a gente vai se calando. O mundo nos tolhe de todas as maneiras, né? E a gente vai perdendo o grito, a gente vai perdendo essa expressão, a gente vai perdendo a possibilidade de se colocar e isso gera o grito. Vamos colocar dessa maneira, né? Porque o grito ele muda também de contorno, né? Ele muda o seu porquê. Eu acho que a gente cai num grito da sombra, né? Com o passar do tempo. Aquele grito que era um grito de um anúncio de vida, de existência, ele também se torna um grito de dor na sombra com o passar do tempo, né? O silêncio vai encobrindo, o tolimento vai encobrindo a nossa voz e a gente vai sendo tomada pelo emudecimento e esse grito vai ficando aqui, de tudo que não pode ser dito, que a gente não pode sair por aí gritando, né? Então o silêncio vai tomando conta e a voz vai sendo calada e aquilo que podia ser uma expressão se torna um berro, né? Se torna um grito, se torna um ato de desespero. E esse grito abafado e o silêncio só diz da nossa incapacidade, às vezes, de se comunicar, da nossa dificuldade em se colocar e falar as nossas verdades, né? Porque em algum lugar nos cortaram isso. E o grito vem, às vezes, desse lugar da incoerência, né? Porque quando a gente não consegue se comunicar de uma forma adequada, a gente grita, né? Você vê isso com a criança, às vezes, ela não consegue colocar claramente o que ela quer, ela fica impaciente, aí ela berra, né? Eu, às vezes, eu tenho vontade de berrar, porque tem coisa que eu não consigo falar em francês, eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria, e é desesperador, e eu me sinto nesse lugar, né? De querer berrar, porque ninguém entende o que eu tô querendo. Então, como você canaliza a sua dificuldade de se expressar às vezes? Como é que você canaliza essa frustração? Porque é uma frustração, né? Porque se a gente não organiza isso, virar grito. A gente pode trabalhar isso de várias maneiras, né? A gente pode colocar isso, sei lá, numa dança, num ritual, num trabalho manual, numa cerâmica, numa aula de eloquência, num grupo de conversa, enfim. Como é que você lida com essa, às vezes, incapacidade de se colocar e que gera a vontade do grito?
Como você lida com aquilo que você não consegue falar? Para onde você deixa isso ir? Qual foi a última vez que você encarou o seu grito? Como é que as pessoas à sua volta lidam com isso? As pessoas da sua casa, elas gritam, elas conversam, elas se comunicam. Como é que isso se dá dentro de uma casa? O que leva às vezes uma pessoa a gritar? Então, o grito, ele vai ressoar de muitas maneiras, né? Eu acho que cada cultura vê o grito de uma forma, mas o que nos importa aqui é como você se comunica e como você se coloca, né? Que gritos aprisionados estão aí, desses não ditos, dos não colocados, enfim. Precisei acender a luz porque ficou escuro. Dessa força, né? Dessa coisa que vem de dentro e que se coloca para o mundo. Qual foi a última vez que você gritou e por quê? É importante a gente se dar conta disso, né? E de que uso a gente está fazendo dessa energia. Porque grito é energia, lembra lá do desenho animado. E, bom, então a carta do grito é essa aqui. É uma carta, entre uma coisa e outra, eu acho ela um pouco angustiante, ao mesmo tempo ela é bonita, né? Porque é de uma entrega muito grande a imagem dela, né? É uma permissão mesmo. E do grito dela tem a energia, né? A onda saindo. E do coração dela sai um raio que vem rasgando tudo. E ao mesmo tempo a cor da carta tem um fundo amarelo, não sei se dá pra ver aí, mas enfim, tem a ver com essa energia do terceiro chakra. E ao mesmo tempo ela tá trabalhando o cardíaco, porque essa angústia que fica, né, do peito que precisa sair. E ao mesmo tempo por trás, assim, nos cabelos dela, quando ela consegue gritar, floresce, tem várias flores, né? Ou seja, quando a gente consegue se expressar, a gente pode florescer, as coisas podem desabrochar, acontecer, e o melhor de nós pode vir também, né? E que a gente não precisa chegar ao ponto de ter que gritar, mas se gritar for necessário, que a gente encontre essa voz, né? Que a gente ache meios de se comunicar e de se colocar no mundo, que a gente não precisa aprisionar a nossa voz, que a gente possa tomar a voz do outro também de um lugar mais leve e apropriado, né? Que a gente consiga se comunicar e achar um jeito de funcionar sem precisar usar o grito na sombra, né? Na agressão. Que a gente saiba gritar sim e lutar por aquilo que é necessário, importante, pelos nossos direitos, por uma revolução, enfim. Que a gente possa gritar para pedir ajuda, que a gente possa gritar por boas coisas, né? E não para agredir, para diminuir, enfim. Porque isso só diz das frustrações que a gente carrega e que aparecem no grito, né? E que a gente possa ouvir o outro que grita, lembrando desse lugar, né? Do gatilho, da denúncia que tem nesse grito. Porque esse grito está dizendo desse lugar do desespero, né? O quanto essa pessoa não consegue ser ouvida. E que a gente às vezes precisa desconstruir isso para além da raiva que a gente sente na hora do berro, do grito, mas de entender o que está por trás daquele grito e o que está por trás do nosso grito, tá bom? Um beijo, e se você tiver questões e situações envolvendo esse tema, que é muito importante, eu acho, né? Porque nós perdemos, eu acho que essa voz e o grito, ele vem como uma denúncia mesmo, né? Traz para mim, vamos falar sobre isso, né? De recuperar essa voz e do que é o grito pra gente, tá bom? Um beijo e um ótimo dia pra você.